Então, estamos dando início agora à nossa gravação, né, da aula com o tema Sentido Prático da Indústria Cultural, Sociedade de Consumo e Questões Ambientais. Nós vamos apresentar os tópicos que vão ser falados pelos integrantes do grupo, respectivamente. Bom, a indústria cultural, ela trata os espectadores como massa, anulando a sua individualidade. Então, ela supõe que todos são iguais e querem a mesma coisa. E qual seria o objetivo da indústria cultural? Bom, ela é fundamentada na lógica capitalista. A indústria cultural busca por maneiras de obter e aumentar o lucro. A sua imposição, ela acontece de cima para baixo e tem como objetivo padronizar, homogeneizar e fortalecer os valores capitalistas de consumo perante as grandes massas. Para isso, a própria indústria trabalha em prol de alienação das pessoas. Então, quando aplicada ao meio cultural, essa lógica pede uma padronização nas obras produzidas, a fim de que atenda ao gosto de maior número possível de pessoas. É o que acontece, por exemplo, quando uma banda ou estilo de música ela faz sucesso e em seguida surgem vários outros grupos e canções semelhantes. Já que a fórmula da banda ou música deu certo, a ideia é repetir esse caminho para aumentar a popularidade e o consumo das canções pelo público. Como vocês podem ver no nosso slide, a Marilyn Monroe. Quem é a Marilyn Monroe? Ela foi outra artista que influenciou o estilo de vida das pessoas. Por ser considerada uma atriz muito linda, com estilo próprio e bastante elegante, isso influenciou outras mulheres a seguir seu estilo e fazendo-a se tornar uma celebridade influente naquela época. O que é cultura de massa? Esse termo é utilizado para representar o processo de produção dos mais variados bens de consumo que alcançam uma grande parte da população, com objetivos principalmente lucrativos e comerciais. Dessa forma, o termo cultura de massa se refere ao processo de mercantilização da cultura por parte dos esforços de toda uma indústria cultural. Esse processo ocorre por meio da inserção de produtos, ideias ou conceitos industriais no quesito da cultura e os esforços para que estes atinjam em massa a população com o único objetivo de gerar relações comerciais, mostrando ser fruto do sistema capitalista. A música, danças, séries, filmes, moda e várias outras formas de expressão podem ser consideradas elementos da cultura de massa, e meios de comunicação, como internet, televisão, jornais, atuam no processo de homogeneização da cultura. Isso. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre o tema de sociedade de consumo, né? Então, esse termo, ele é comumente utilizado para representar avanços de produção do sistema capitalista. Esses avanços se intensificaram ao decorrer do século XX, principalmente nos Estados Unidos, e depois foi se espalhando ao redor do globo, né? Esse conceito, ele traz uma ideia de uma sociedade onde as relações de consumo ocupam uma posição crucial na organização social, né? Então, o consumo em si é algo natural aos seres humanos. E dessa forma ele é necessário, né? Todo mundo consome coisas diversas em seu dia a dia. Mas nesse contexto, o consumo ele é intensificado e criam ocasiões para tal. Todos se tornam consumidores em potencial, independente de sua condição financeira. Uma sociedade assim, ela é moldada para que seus indivíduos eles sejam estimulados, incentivados a usufruir de itens que não precisam. A mídia ela vai criando oportunidades para que as pessoas vejam tal coisa, né, e sintam que precisam consumir aquilo para serem realmente felizes, sendo que elas vão estar apenas satisfazendo vontades impulsivas nesse caso. A indústria, ela se vale e apoia esse pensamento. Está sempre adotando estratégias para que os compradores de seus produtos estejam sempre a fim de aproveitar as inovações, né? Sempre estimulando esse ciclo de consumo. Isso. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os exemplos de consumo. O modelo mais conhecido de sociedade de consumo existentemente no mundo é os Estados Unidos, que é o país mais desenvolvido economicamente, né? O famoso American Way of Life, que é o estilo de vida americano, foi vendido durante décadas como um modelo de desenvolvimento com base na felicidade pelo consumo.
Essa visão foi muito propagada pelos filmes, por exemplo, os famosos filmes de Hollywood. Aqui no Brasil, apesar de ter desigualdades sociais, também já teve momentos onde o consumo foi ampliado. O Brasil não chegou a ter aqueles moldes de uma sociedade de consumo clássica, né? Mas, pelos créditos ganhados recentemente, muitos puderam ter uma ideia do que se trata. Retomando os Estados Unidos, apresenta um estilo de vida que gira em torno do consumismo, principalmente através do cinema, como eu já citei Hollywood, passando a ideia de que uma pessoa pode ser definida apenas pelos bens que possui e os estados se baseiam-se em aparências, mantendo o pensamento de que a felicidade encontra-se, nos bens materiais. Agora, com base nisso, vamos ver um vídeo que mostra um pouco como funciona a sociedade de consumo. Então, nesse vídeo, a gente pode perceber, né, justamente essa relação entre bens materiais e realização pessoal. Todos os meios de consumo estão descritos como felicidade aí, né? E ele se sentiu pressionado a adquirir tudo aquilo. É justamente isso que ocorre nos nossos dias. Mas assim como a gente pode perceber no vídeo, esses bens não são suficientes para fazer uma pessoa verdadeiramente feliz. Bom, agora vamos falar um pouco sobre os principais impactos causados pelo consumismo nas questões ambientais. Como todos nós sabemos, né, nós vivemos em uma sociedade capitalista, onde uma das principais características é o consumo excessivo, ou seja, a compra de produtos de modo exagerado. Isso irá trazer vários sérios problemas para o meio ambiente, porque quanto mais nós consumimos, mais se produz. E essa produção, ela é feita a partir dos recursos naturais. E o problema irá surgir aí, porque esses recursos, na sua grande maioria, não são renováveis e eles estão se esgotando. Segundo alguns estudos recentes, a população mundial já consome 30% a mais do que o planeta consegue repor, e que nós extraímos atualmente cerca de 60 bilhões de toneladas de recursos naturais. E isso representa 50% a mais do que nós extraíamos há 30 anos atrás, onde isso não era considerado um problema, pois muitos juravam que esses recursos não eram inesgotáveis, né? Outro grande problema que vem assustando é a emissão de gás carbônico, pois cerca de 50% do gás carbônico na atmosfera foi produzido por apenas uma parcela de 500 milhões de pessoas ricas, enquanto 3 bilhões de pessoas pobres produzem apenas 6%. Graças a isso e todas as demais ações do homem que vem causando profundos desequilíbrios, principalmente no clima do planeta, provocando situações jamais vistas antes em muitas partes do mundo. Outro grande desafio é a produção e o destino do lixo eletrônico. O lixo eletrônico é o nome que se dá para o descarte de qualquer produto eletroeletrônico, e que nós a cada ano estamos consumindo mais e mais produtos eletrônicos, e o descarte incorreto desses produtos irá trazer sérios problemas para o meio ambiente,
pois esse tipo de lixo ele possui diversos elementos prejudiciais, principalmente para o solo, podendo ficar totalmente infértil. Então, esses foram apenas alguns dos principais impactos causados pelo consumismo no meio ambiente. E dando continuidade ao que o Luiz falou, né, a preocupação com o meio ambiente, pelo menos até o ano de 1900, não eram umas questões que tinham muito foco e muito menos força nas discussões, né? Isso só veio acontecer no ano de 1950, porque aconteceu o aumento do consumo. E com o aumento desse consumo, obviamente, veio o aumento das produções, né? Ou seja, mais fábricas, mais poluições e etc, né? E de acordo com isso, começou a aparecer também a chamada obsolescência das coisas, a obsolescência programada. E o que é isso? É quando os produtos começam a ter uma vida útil mais curta até o próximo lançamento. Então, eles vão funcionar por um certo período até que o próximo seja lançado, e aí você vai ser obrigatoriamente obrigado a trocar, e assim vai. Mesmo que ele ainda tenha uma utilidade, você vai sentir a necessidade de comprar um produto novo. Porém, no ano de 1962, começaram a surgir preocupações maiores com o meio ambiente. Além disso, entre outras teorias absurdas, como o Luiz já falou, a questão dos países pobres e países ricos, né? Veio a teoria de que os países pobres produziriam mais poluição e eram mais poluentes do que os países ricos. Mas essa teoria veio por água abaixo porque nós sabemos que onde se produz mais, obviamente irá poluir mais, né? A produção é maior, mais gases poluentes, aumenta o efeito estufa e etc. Então, eles começaram a buscar soluções e por volta do ano de 1992 começaram a surgir as ONGs que trabalham tentando auxiliar, dar continuidade, né, ao que a gente tem hoje ainda, os nossos recursos, para que eles não venham chegar a uma escassez. Dois exemplos dessas ONGs que trabalham com a preservação do meio ambiente e nossos recursos naturais são a WWF e o Greenpeace. Eles trabalham em cima dessa questão de que as próximas gerações possam ter uma vida melhor do que a gente tem hoje, ou pelo menos usufruir ainda de algo que a gente está levando à escassez de certa forma. Então, mesmo que a gente saiba que é quase impossível chegar ao benefício de tudo voltar ao normal e todos os recursos da Terra se renovarem, eles tentam trabalhar para que, pelo menos, para esse processo de agressão com os nossos recursos naturais e assim por diante. Então, pelo que a gente pôde perceber, né, no decorrer da apresentação, existe essa relação entre esse assunto e uma frase do pensador Zygmunt Bauman, né, que ele disse: na sociedade de consumidores, ninguém pode se tornar sujeito sem primeiro virar mercadoria. Ou seja, para que o indivíduo possa consumir de acordo com a sociedade de consumo, né, é necessário primeiro vender a sua própria força de trabalho. Dessa forma, ele é também uma mercadoria no sistema, né, da sociedade de consumo. E aí, para finalizar, né, com o nosso trabalho, né, e diante dos fatos que a gente expôs aqui, a gente pode estar observando que como é grande esse impacto que a indústria cultural está exercendo na sociedade, principalmente nos últimos tempos e, obviamente, nos tempos atuais, né, que é a era do consumismo, do capitalismo, que a gente está ali naquela pressão de sempre consumir mais, que leva que você precisa ter sempre o melhor e etc e tal. Então, eu espero que a nossa explicação tenha ficado clara e esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção.